Você que está na audiência da nossa programação, queremos trazer para você uma reflexão com o tema Deus muda nossa história de vida. Vou repetir a frase. Deus muda nossa história de vida. Olha só, baseado neste tema, nós iremos trazer uma reflexão bíblica que se encontra em Juízes, capítulo 7, verso de número 15, que diz assim: E sucedeu que, ouvindo Gideão a narração deste sonho e a sua explicação, adorou e voltou ao arraial de Israel e disse: Levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos midianitas nas nossas mãos. Muito bem. O que é que esse texto quer dizer para nós? Quem nunca escutou falar sobre esse personagem chamado Gideão? Gideão e os 300. Existe até um filme sobre os Esparta, né? Os 300. Aquele homem que venceu uma guerra apenas com 300 homens. Quando estamos refletindo nessa passagem bíblica, nós vemos que quando Deus escolheu Gideão para liderar este exército, ele estava em um contexto totalmente opressor. Havia adversários, inimigos, os midianitas, eles estavam combatendo contra o povo de Deus. E o que acontece é que diante dessa situação, eles ficavam amedrontados e tinham que se esconder. Nesse contexto, Gideão se encontrava agora em um lagar ou um tonel onde se pisava uvas. E o que ele estava fazendo lá? Em vez de pisar uvas, ele estava malhando trigo, escondendo lá esse produto dos inimigos que vinham e roubavam tudo. E na verdade Gideão estava com medo do que poderia acontecer com a sua vida. Foi neste momento em que Deus aparece para ele e diz que ele é um homem muito amado, ele é escolhido. Gideão é um homem de fé. E Deus fica com medo diante dessa situação, faz prova com Deus, faz alguns experimentos para que a sua fé seja confirmada. E diante disso, ele vai para a guerra, escolhendo 32 mil pessoas para irem para a guerra. 32 mil homens para ir para a guerra. Mas diante disso, Deus olha e observa que no coração desses homens não existe coragem. E Deus diz para ele: ainda são muitos. Diga aos covardes e medrosos que voltem. O que acontece é que diante de tudo isso, quando ele faz esta conclamação, aí vão embora 22 mil homens. Ficam apenas 10 mil. O que acontece é que Deus ainda vê que tem muita gente ali que não tem coragem de realmente ir para a batalha, de vencer, de ir para frente. E ele faz a mesma pergunta e agora coloca uma prova para que eles tomem água, e aí você conhece toda a história. Ficam apenas 300. Dos 300, aí entra este texto que nós acabamos de ler. Alguém tem um sonho e Gideão interpreta esse sonho, e quando ele entende diante do que ele ouviu, ele fica animado, ele fica alegre, e ele vai agora com determinação, sabendo que Deus irá colocar seus inimigos em suas mãos. Então olha só, Deus, ele muda a nossa vida. Como é que Deus muda? Deus, ele transforma o nosso medo em coragem. Antes, Gideão era alguém que estava escondido com medo de enfrentar aquele grande desafio. Agora, Gideão é um grande líder que está tomando a frente de tudo e orientando o povo. Há até um texto que diz assim: faça o que eu faço, me imitem, preste atenção no que eu estou fazendo. Porque eu quero dizer para você que está agora me escutando diante dos desafios que você tem na vida. Talvez você esteja enfrentando um desafio agora do qual você tem muito medo. Pois bem, do mesmo jeito esse personagem bíblico teve medo. E Deus encorajou ele, a fé encorajou ele diante dos objetivos. Quando você coloca fé e coragem, o medo ele
sai de você. Em segundo lugar, nós entendemos através dessa passagem bíblica que Deus transforma a nossa incredulidade em fé. Antes, este homem estava escondido e teve que fazer várias provações. Primeiro, se Deus fizer isso, eu faço isso. Se Deus fizer aquilo, eu faço aquilo outro. Mas daqui a pouco, este homem estava entendendo e interpretando sonhos e entendendo que Deus sim colocaria nas suas mãos o seu objetivo. Para você que está agora nos assistindo, Deus também vai transformar a sua vida. Ele vai transformar a sua incredulidade, as suas impossibilidades através da fé. E em terceiro lugar, Deus transforma a nossa derrota em vitória. Olha só o contexto. Depois você pode, com mais calma, meditar em casa, né? Você pode ver Juízes capítulo 6 e 7, e você vai entender todo esse contexto. E você vai ver que o povo de Deus naquele momento estavam todos afugentados e medrosos e com medo de enfrentar situações complicadas. Mas só que Deus transforma uma vida derrotada em uma vida vitoriosa. Quando você faz o quê? Coloca e deposita a sua fé no único que pode te ajudar, que é o nosso Deus. E esta é a reflexão de hoje para você que está na audiência da nossa programação.